Então, bom dia a todos. Então, iniciaremos a aula de hoje com o assunto Lei dos Senos. No início do ano letivo, nós trabalhamos com trigonometria no triângulo retângulo e nós podemos trabalhar com relações métricas no triângulo retângulo e com as razões trigonométricas, as razões seno, cosseno e tangente. Então, vimos que no triângulo retângulo tem muita coisa para ser explorado e nós trabalhamos bem com toda essa parte de trigonometria no triângulo retângulo. Mas agora nós trabalharemos com trigonometria num triângulo qualquer. E a primeira parte desse assunto será a lei dos senos. Nós abordaremos aqui a lei dos senos de forma bem prática e simples e de forma também bem direta, já com exemplos de resolução de exercícios. Então, antes de começar a lei dos senos, a gente vai relembrar a tabela das razões trigonométricas para os ângulos notáveis. E aqui a gente tem o seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus. E nós, anteriormente, a gente aprendeu como montar essa tabela. Então, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz onde não tem 1. E raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Para a gente trabalhar a lei dos senos, a gente vai trabalhar basicamente com essa linha, onde apresenta os senos desses três principais ângulos notáveis. E a gente vai começar com a relação aqui entre ângulo e lado. Então, aqui a gente tem um triângulo acutângulo, um triângulo com três ângulos agudos. E a gente observa aqui abaixo uma relação entre ângulo e lado. Então, aqui, começando pelo lado A, aqui eu tenho o lado A do triângulo e o ângulo A. Então, o seno do ângulo A tem relação direta com o lado A. A mesma aqui, ângulo B com o lado B. E o ângulo C com o lado C. Então, A está para o seno de A, B está para o seno de B e C está para o seno de C. Então, essa forma de montar essa relação entre lado e ângulo, ela está apresentada aqui com três frações, mas a gente, para cálculo, utiliza apenas duas. É só para a gente entender que a gente pode trabalhar 2 a 2 dessa forma, com BC, com AB ou com AC, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui no exemplo e vocês vão ver como é simples trabalhar com lei dos senos. Então, para a gente trabalhar com lei dos senos, a primeira coisa que a gente observa é que eu tenho que ter dois ângulos e dois lados marcados. Um vai ser a incógnita e o outro vai ser um valor numérico. Geralmente marcado em metros, centímetros, esse 10 aqui tem unidade de medida, que as questões vão mostrar. Para a gente trabalhar com seno, a gente vai voltar novamente aqui a tabela para usar os senos. E a gente primeiro monta a questão. Então, sempre observa aqui, ó, o ângulo e o lado oposto, o ângulo e o lado oposto. Então, para a gente montar aqui a questão, vai ser 10, está para o seno de 30 e seno de 45 graus está para x. Ângulo com lado oposto, ângulo com lado oposto. E está montada a questão. Preciso agora somente fazer a substituição do valor do seno na tabela e resolver a proporção. Então, aqui eu repito 10, seno de 30, eu busco na tabela 1/2. Repito x, seno de 45, novamente na tabela, raiz de 2 sobre 2. Sempre vai acontecer, a gente sabe que na tabela todas as frações são com denominador 2, exceto na tangente de 30 graus. Mas a gente não utiliza tangente, a gente vai trabalhar com seno, então todos os senos sobre 2. Então, a gente sempre corta esse denominador 2 para facilitar o cálculo. Então, depois disso, eu vou repetir aqui, ó, 10 sobre 1, x sobre raiz de 2.
E a partir daqui, eu vou multiplicar meios por extremos. Então, começando sempre pela letra. 1 vezes x é x. 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. A questão está finalizada. Se na questão vier descrevendo ou use raiz de 2, por exemplo, use raiz de 2 por 1,41, por exemplo, se vier o valor discriminado na raiz, quando eu chegar nessa parte, eu vou fazer a substituição. Isso somente se a questão vier pedindo o valor, determinando o valor da raiz. Então, aqui, no caso, eu continuaria, ficaria x é igual a 10 vezes, e eu substituiria o valor da raiz de 2 por 1,41. E fazendo a substituição, se a multiplicação é por 10, basta dar uma casa. Então, fica 14,1. Se for metro, metro, ou centímetro, vou colocar aqui em metro, tá? Então, esses dois tipos de resposta podem acontecer de acordo com o enunciado. Se for uma questão de marcar, se tiver a resposta com raiz, coloca raiz. Se tiver a resposta com decimal, coloca a resposta em decimal. Lembrando que essas raízes de 2 e raiz de 3, então, são valores que vocês devem sempre aprender, porque eventualmente vocês vão precisar. Então, esse é o primeiro exemplo. O exemplo 2 é uma questão similar, e a diferença dessa questão 2 é que aqui eu tenho aqui 2 ângulos e 2 medidas de lado, tá? 45 está para o lado X, mas o 90 não tem ângulo marcado. E o ângulo que eu tenho não tem lado determinado. Então, como eu tenho essa medida do lado, eu vou buscar descobrir esse ângulo. E eu vou voltar para a relação da soma dos ângulos internos de um triângulo. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Aqui eu tenho 105 graus mais 45 graus, que dá um total de 150 graus. Se a soma de 105 mais 45, 105 graus mais 45 graus é 150 graus, quanto falta para 180 graus? Faltam 30 graus. Então, esse ângulo que está faltando no triângulo mede 30 graus. E eu posso buscar esse resultado na tabela. E eu vou montar novamente a questão, porque agora eu tenho ângulo, lado e lado oposto correspondente a esses ângulos. Então, aqui eu vou para o seno de 30 graus e seno de 45 graus. Seno de 30 está para 90, seno de 45 com o lado x. E eu vou substituir os valores, que a gente já fez isso no exemplo passado. Seno de 30 graus, 1/2. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, lembra que eu posso cortar o denominador. 1 vezes x é x. 90 vezes raiz de 2, 90 raiz de 2. Então, questão finalizada. Lembra que se a questão vier dizendo o valor da raiz, tem que substituir. Se não vier, pode deixar assim. Vamos agora para a questão, para o exemplo 3. Nesse exemplo 3, eu tenho aqui, ó, ângulo com lado, ok. Só que aqui tem um ângulo que não tem na tabela. Lembra que a tabela só tem seno dos ângulos notáveis, seno de 30, 45 e 60 graus. Mas aqui eu preciso do seno de 120 graus. E eu vou buscar uma relação de cálculo de ângulo que vocês devem lembrar. Então, tem uma relação que diz o seguinte, que o seno, para procurar o seno de um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, seno de x, seno de um ângulo qualquer, é igual ao próprio seno do 180 menos x. Se eu quero calcular o seno de 120 graus, que não está na tabela, é só fazer 180 graus menos o valor do ângulo que eu quero encontrar. E nesse caso aqui, o seno de 120 graus, 180 menos 120, 60 graus. É o mesmo valor do seno de 60 graus, que eu vou buscar lá na tabela. Então, seno de 60 graus na tabela, raiz de 3 sobre 2.
que é o valor que a gente vai usar aqui para montar a questão. Então, aqui eu tenho seno, no lugar do 120, eu vou usar o seno de 60, que a gente descobriu que eles têm o mesmo resultado. Seno de 45. Seno de 45 com o lado correspondente, que é 100, 120 com x. Ah, fiz o contrário, vou consertar. Aqui é x. Então, aqui eu tenho seno de x, seno de 60 graus e o x, 100 com 45. Então, aqui, vejam a relação. E agora, a gente vai calcular como ficou. Substituindo x, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Repete o 100. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aqui a gente vai cortar os denominadores e calcular, começando sempre pelo x. X vezes raiz de 2, x. Raiz de 3 vezes 100, 100, raiz de 3. E agora a gente vai resolver como fica, no caso aqui, o valor do x. X é igual a 100, raiz de 3. E o raiz de 2, que era multiplicando, passa para cá dividindo. A gente agora vai fazer a racionalização. Lembra que nenhum número irracional pode ficar no denominador. Como eu faço a racionalização aqui? X é igual a 100, raiz de 3 sobre raiz de 2. E o raiz de 2 eu repito em cima, repito embaixo. Então, fazendo aqui o valor do x é igual a 100, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. X é igual a 100 vezes raiz de 6, e raiz de 4 é 2. E para finalizar, x é igual a 100 dividido por 2, 50, repete raiz de 6, tá? E pode finalizar aqui o terceiro exemplo. Lembra-se, na questão vier raiz de 6, o valor de raiz de 6, faça a substituição e multiplica. Se não vier, pode deixar o resultado assim. Então, a gente finaliza com esses 3 exemplos, tá? E eu espero que vocês tenham compreendido. As questões propostas para essa atividade estão relacionadas a esses 3 exemplos. Se compreendeu essas 3 questões, você vai sair bem na atividade. Então, boa atividade!